Nesta aula de geometria analítica, veremos como calcular o ponto médio de um segmento dadas as coordenadas x e y num plano. Há situações em geometria analítica que envolvem mediatrizes de segmentos, medianas e mediatrizes de triângulos, e outros assuntos relacionados com o ponto médio de um segmento. E nós vamos ver como é que se calcula isso, nos segmentos. Neste caso aqui, eu representei no plano cartesiano, os pontos x de A, x de B, y de A e y de B, colocando aí um ponto médio entre os segmentos AB. Como é que funciona isso? Observem que no triângulo eu posso colocar, ver que esses valores de A para M, eles são proporcionais ao valor de A para B, E o valor de x de A para N também é proporcional ao valor de A P. Então, veja só, eu posso fazer a seguinte relação, o segmento ABAM está para o segmento AB, assim como o segmento AN vai estar para o segmento AP. Está até errado ali, AP, viu? A partir dessa relação, nós podemos determinar as coordenadas do ponto M. As coordenadas desse ponto M aqui, a gente dá pelo seguinte: calcula XA mais XB dividido por 2, você vai obter a coordenada do ponto X, E YA mais YB dividido por 2 para obter a coordenada do ponto M de Y, do ponto médio de Y. Então, na prática, você vai obter isso aqui, essa coordenada. Então, vamos ver um exercício para ver na prática como é que funciona. Olha o exemplo aqui. Dados os pontos A, 7 de x e 5 de y, e B, 3 de x e 2 de y. Então, nós temos XA, 7, XYA 5, x de B 3 e y de B 2. Calcula as coordenadas do ponto médio do segmento AB e represente graficamente. Eu já adiantei aqui o gráfico. Observe que está 3 de x com 2 de y e 7 de x com 5 de y, O ponto A é esse aqui, x de A não é 7, 7 de x com y de A, 5 de y. Então eu vou fazer o ponto médio de x vai ser 7, xa não é 7, então eu pego o 7 mais o 3, que seria o xb, e divido por 2. 7 mais 3 dá 10, 10 dividido por 2, então dá 5. Então o ponto médio da abscissa x vai ser no valor 5, certo? E agora eu vou calcular o valor do y, o ponto médio de y. Como é que eu faço? Eu pego o y de A mais y de B e divido por 2. Neste caso, o y de A é 5, o y de B é 2, conforme a gente viu aqui. E eu pego, somo e divido por 2. Obtendo, então, y do ponto M vai ser 5 mais 2, 7 dividido por 2, que dá y igual a 3,5. Observem agora que, neste caso, eu tenho x na reta x, eu vou ver onde está o ponto 5, certo? Coloco aqui o ponto 5 em x, E coloco em y o ponto da coordenada 3,5, o ponto 3,5. Então, 5 de x vai ligar com 3,5 de y, que vai coincidir justamente com o ponto médio, ou seja, a metade da distância entre o segmento A e B. Basta ligar os dois pontos 3 de x, 5 de x com 3,5 de y, e a coordenada obtida vai ser justamente o ponto médio, ok? Inscreva-se no nosso canal e tenha acesso a conteúdos de tecnologia e educação. E também dê um like nos nossos vídeos.